Vamos então resolver a tarefa número 5. Vamos abordar a adição de duas frações na forma de fração irredutível. Determinar o valor de cada uma das expressões seguintes e escreve o resultado na forma de fração irredutível, isto é, numa fração que não pode ser mais simplificada, está na forma mais reduzida. Temos aqui 6 situações, vamos então analisar uma a uma. A primeira temos 1/4 mais 3/4, nós queremos somar 1/4 com 3/4, portanto as frações estão preparadas para ser somadas. Porquê? Porque têm o mesmo denominador. Nós a primeira temos uma parte de 4, a unidade está dividida em 4 partes, e na segunda temos 3/4, temos 3 partes de 4. A unidade também está dividida em 4 partes. Estamos a ver que se somarmos 1/4 mais 3/4, 1/4 mais 3/4, vamos obter 4/4, que é igual a 1 sobre 1, ou seja, igual à unidade. Né? Somamos aqui estas 3 partes. Se somarmos uma quarta parte, nós vamos obter a unidade. Ou seja, inversamente, se somarmos esta parte, 3 outras partes iguais, vamos obter também a unidade. A segunda situação temos 1/3 mais 2/6. Neste caso, as frações não têm o mesmo denominador. Uma tem denominador 3 e outra 6. Temos que calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6, que é exatamente 6. Portanto, na primeira fração nós temos a unidade dividida em 3 partes, temos uma parte. Na segunda fração temos a unidade dividida em 6 partes, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, e temos 2 partes dessas 6. Então, para calcular o mínimo múltiplo comum, nós vamos ter que dividir a fração 1/3 não em 3 partes, mas em 6 partes. Portanto, aparecem estas divisões a rosa, né? E, portanto, verificamos que este 1/3, né, é exatamente igual a 2/6. Porquê? Uma parte de 3, como nós vimos, é exatamente a mesma coisa que 2 partes de 6. Então, somando 2 partes de 6 com mais 2 partes de 6, nós vamos obter 2 mais 2, 4 partes de 6, ou simplificando, obtemos 2/3. Nós podemos ver aqui que 2/3, se na primeira fração, nós tínhamos a fração dividida em 3 partes. Portanto, uma parte, 2 partes, 3 partes. Se somar a este segmento, um segmento igual, ele vem parar aqui. Então temos uma parte, 2 partes de quanto? De 3. Cá está, 2 partes de 3. Terceiro exercício, temos 1/2 menos 1/4, é uma subtração. Do mesmo modo, nós para subtrairmos frações temos que ter o mesmo denominador. Portanto, 1/2 tem denominador 2, isto é, a unidade está dividida em 2 partes. 1/4, a unidade está dividida em 4 partes, nós temos 1/4. Portanto, nós queremos subtrair a 1/2 este comprimento aquele. Portanto, é possível, né? Este comprimento é maior do que este. Portanto, é possível retirar este comprimento àquele. É o que nós vamos fazer depois de tornarmos as frações com o mesmo denominador. Portanto, 1/2 é o mínimo múltiplo entre 2 e 4 é 4. Portanto, multiplicamos esta fração, o numerador e o denominador, por 2, fica 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, dá 2/4, isto é, a primeira unidade que estava dividida em 2 partes passou a estar dividida em 4, e nós temos não uma parte de 2, mas 2 partes de 4. Portanto, 2 partes de 4 menos uma parte de 4 dá uma parte de 4. Portanto, tirando este comprimento àquele, nós vamos obter uma parte de 4. Quarto exercício, 5/6 menos 2/6. Podemos fazer a subtração, porquê? Porque as frações têm o mesmo denominador. A primeira fração, a unidade está dividida em 6 partes, nós temos 5 partes de 6, temos este comprimento todo, portanto temos 1, 2, 3, 4, 5 partes, sobra uma, e na segunda temos 2 partes de 6, queremos tirar 2 a 5. Portanto, 5/6 menos 2/6 dá 5 menos 2 dá 3, mantém o denominador 6. Portanto, podemos simplificar 3 partes de 6, é a mesma coisa que 1/2, não é? Se tirarmos a estas 5 partes 2, vão ficar quantas? Vão ficar, tirarmos esta parte aqui, por exemplo, daqui até aqui, que é equivalente a esta, nós ficamos com 1, 2, 3 partes. 3 partes de 6 é a mesma coisa que uma parte de 2. Se a unidade estiver dividida em 2 partes, aqui até aqui uma parte, depois a segunda parte, o resultado da subtração é uma parte de 2, ou 3 partes de 6. Quinto exercício, 1/3 mais 2/5. Não podemos somar, porquê? Porque os denominadores não têm o mesmo, não são iguais, portanto as frações não têm o mesmo denominador.
No primeiro caso, nós temos a fração 1/3, isto é, a unidade está dividida em 3 partes, e nós temos uma parte de 3. Na segunda fração, temos 2/5, isto é, temos a unidade dividida em 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, e nós temos 2 partes dessas 5. Somando então 1/3 com 2/5, nós temos que calcular o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 15. Isto é, temos que dividir ambas as unidades em 15 partes. Neste caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, temos 5 partes de 15, e neste caso temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes de 15. 5 partes de 15 mais 6 partes de 15 dá 5 e 6, 11, 11 partes de 15. Portanto, não podemos simplificar porque os números 11 e 15 são coprimos, isto é, são primos entre si. Sexto e último exercício, 1/3 menos 1/5. Não podemos subtrair porque os denominadores não são iguais. Temos que calcular o mínimo múltiplo comum, entre 3 e 5 é 15. Portanto, neste caso, fazemos a subtração, temos aqui 1/3, que é exatamente igual a 5 quinzeavos, isto é, 5 partes de 15, e 1/5, que é exatamente igual a 3 quinzeavos, 3 partes de 15. Portanto, se a 5 partes de 15 nós subtraímos 3 partes de 15, fica 5 menos 3 dá 2 quinzeavos. Também não podemos simplificar porque o 2 e o 15 são coprimos, não é?